Imagine largar tudo, o emprego, a cidade, a vida cotidiana, para viver um sonho tropical com o amor da sua vida. Águas azul turquesa, palmeiras e a promessa de um recomeço. Foi exatamente isso que Yvonne Baldelli fez. Ela vendeu seus pertences, pegou seu amado cachorro e mudou-se para uma ilha isolada no Panamá com seu namorado, um ex-fuzileiro naval carismático. As fotos e e-mails iniciais descreviam uma felicidade perfeita, dias de sol, natação e pôres do sol deslumbrantes. Mas, de repente, o silêncio. As mensagens pararam. O namorado reapareceu sozinho nos Estados Unidos, com uma história estranha e um comportamento frio. Enquanto a família dela buscava respostas desesperadas, uma trilha digital sinistra e testemunhos perturbadores começaram a transformar aquele cenário paradisíaco em uma cena de horror. O que realmente aconteceu naquela ilha? Yvonne Baldelli, carinhosamente chamada de Vone por seus amigos e familiares mais próximos, era uma mulher de 41 anos de idade que irradiava energia e beleza, conhecida por seu sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente. Nascida em 4 de março de 1970, ela cresceu no sul da Califórnia em uma família muito unida, mantendo laços estreitos com seus irmãos, especialmente com sua irmã Michelle. Em 2009, Yvonne encontrava-se em um momento de transição delicada em sua vida, tentando se reerguer após um divórcio e a perda de seu emprego gerencial na Procter & Gamble. Foi nessa fase de vulnerabilidade e busca por novos caminhos que ela conheceu Brian Brimager, em uma noite no Hennessey's Tavern, em Dana Point. Brian, um homem de 35 anos de idade, era um ex-fuzileiro naval recém-aposentado, descrito como moreno, bonito e dotado de uma personalidade extremamente carismática que atraía as pessoas ao seu redor. O romance entre os dois aqueceu rapidamente, com Yvonne demonstrando estar completamente apaixonada, frequentemente elogiando seu novo namorado para amigos e familiares, acreditando que ele poderia ser o parceiro ideal para o próximo capítulo de sua vida. No entanto, a família de Yvonne recebeu a notícia desse relacionamento com certas reservas, principalmente sua irmã Michelle, que nutria uma preocupação silenciosa de que Yvonne estava investindo 100% de sua energia em Brian, enquanto ele não parecia retribuir o mesmo nível de esforço e comprometimento. Após 2 anos de um namoro marcado por idas e vindas, o casal decidiu, em 2011, realizar um sonho ousado: mudar-se para um local tropical, longe dos altos custos de vida de Orange County, na Califórnia. A escolha recaiu sobre o Panamá, mais especificamente na pequena e isolada ilha Carenero, parte do arquipélago de Bocas del Toro, um local acessível apenas por barco, que prometia luxo, paz e privacidade. Em 26 de setembro de 2011, eles venderam a maioria de seus pertences pessoais e partiram para essa nova aventura. Yvonne levou consigo itens essenciais para seu plano de negócios: 2 máquinas de costura, com as quais pretendia fabricar e vender biquínis na praia, além de seu inseparável laptop branco, da marca Sony Vaio, para manter contato com a família. Mais importante ainda, ela levou sua amada cachorra, uma King Charles Cavalier Spaniel, chamada Georgia May. O casal se instalou em um apartamento à beira-mar, na Casa del Sapo, onde rapidamente fizeram amizade com o gerente da propriedade. Enquanto Yvonne planejava seu negócio, Brian passava o tempo tocando violão e cantando em bares locais, muitas vezes recebendo comida e álcool como pagamento por suas apresentações. Durante os primeiros meses, a vida parecia idílica. Yvonne mantinha contato regular com sua família através de e-mails e telefonemas, enviando fotos de suas aventuras e descrevendo o quanto estava feliz em seu paraíso insular. Ela relatava à sua irmã Michelle, com detalhes, como ela e Brian acordavam cedo para correr e nadar no oceano todas as manhãs, pintando um quadro de harmonia e alegria. Contudo, essa comunicação constante sofreu uma interrupção abrupta e preocupante por volta do feriado de Ação de Graças de 2011. Em 21 de novembro, Yvonne trocou e-mails com uma prima que havia sofrido um acidente de carro, demonstrando preocupação, mas a última mensagem enviada por ela
foi registrada às 18h30 daquele dia. Depois disso, o silêncio imperou. Yvonne, que era conhecida por responder a qualquer contato em no máximo 2 dias, não retornou mais as mensagens e faltou às ligações dominicais que costumava fazer religiosamente para sua irmã. O mistério se aprofundou em 14 de dezembro, quando Michelle, após semanas de rádio silêncio, recebeu uma mensagem de texto vinda de um número desconhecido. A mensagem não era de Yvonne, mas de Brian, perguntando secamente se ele poderia fazer arranjos para buscar sua caminhonete, que estava guardada na casa de Michelle. Atordoada e confusa sobre o motivo de Brian estar nos Estados Unidos sem sua irmã, Michelle ligou imediatamente para o número. Brian atendeu e, ao ser questionado sobre o paradeiro de Yvonne, perguntou se Michelle não havia recebido seu e-mail. Ele alegou que o casal havia terminado o relacionamento após Yvonne descobrir que ele tinha um filho com outra mulher. Uma revelação chocante que ele manteve em segredo durante todo o tempo em que estiveram juntos. Segundo a versão de Brian, Yvonne teria ficado furiosa e decidido permanecer no Panamá, fugindo para a Costa Rica com um homem chamado Tony Gonzalez, levando consigo o cachorro e o laptop. Para a família de Yvonne, essa história não fazia o menor sentido e levantou suspeitas imediatas. Eles sabiam que o maior sonho de Yvonne era ser mãe e que descobrir que Brian tinha um filho a deixaria devastada, não pronta para iniciar um novo romance instantâneo com um estranho. Além disso, era inconcebível para Michelle que sua irmã partisse para outro país sem avisar ninguém, especialmente em um momento de fragilidade emocional. Quando Michelle sugeriu que fossem juntos à polícia para registrar o desaparecimento, Brian recusou, insistindo que Yvonne estava bem e que entraria em contato quando estivesse pronta. A desconfiança aumentou quando Michelle, vasculhando sua caixa de entrada, encontrou e-mails supostamente enviados por Yvonne semanas antes, que ela havia perdido. Um dos e-mails confirmava o término, chamando Brian de mentiroso e traidor, e mencionava a ida para a Costa Rica com o tal homem que ela havia acabado de conhecer. O tom da mensagem parecia estranhamente indiferente para algo tão traumático. Posteriormente, surgiu outro e-mail, onde a suposta Yvonne dizia estar com saudades que estava vivendo com pessoas aventureiras que ela chamou de cliffhangers e que planejava voltar para casa na segunda semana de janeiro para uma reunião familiar. Embora as palavras estivessem lá, a voz não parecia ser a de Yvonne. O texto era casual demais, desprovido da emoção característica dela, e a promessa de retorno parecia uma tentativa calculada de ganhar tempo e acalmar os ânimos da família, que oscilava entre a esperança de que ela estivesse segura e o pavor de que algo terrível tivesse acontecido naquele suposto paraíso tropical. A virada decisiva, no caso, começou com uma ausência dolorosa e reveladora. A família de Yvonne Baldelli mantinha uma última esperança, de que a estranha história sobre a Costa Rica fosse verdadeira e que ela retornasse para a Califórnia a tempo de uma reunião familiar planejada há meses para janeiro de 2012. No entanto, a data chegou e passou e Yvonne nunca apareceu, deixando um vazio que confirmou para todos que algo estava terrivelmente errado. Diante desse silêncio ensurdecedor e das inconsistências nas histórias contadas por Brian Michelle, irmã de Yvonne, decidiu que não podia mais esperar pelas autoridades ou por respostas vagas. Ela tomou a iniciativa de conduzir sua própria investigação digital, contatando um primo que possuía conhecimentos avançados em tecnologia para tentar rastrear a origem dos e-mails que Yvonne supostamente havia enviado. O primo aceitou a tarefa, explicando que precisava apenas dos endereços de IP conectados àquelas mensagens para determinar geograficamente de onde elas haviam partido. Ele começou a trabalhar, analisando meticulosamente o cabeçalho digital de cada comunicação. O que ele descobriu foi a prova técnica irrefutável que mudaria o rumo de tudo. Os e-mails enviados no início da estadia de Yvonne no Panamá, quando ela estava feliz e em contato constante, realmente originavam-se de servidores panamenhos. Contudo,
Ao analisar o e-mail crítico, aquele em que Yvonne supostamente narrava sua nova vida na Costa Rica, o rastreamento apontou para uma localização completamente diferente. A mensagem não vinha da América Central, mas sim dos Estados Unidos. Mais especificamente, a análise técnica revelou que o endereço de IP daquele e-mail coincidia com a localização de Brian em Dana Point, na Califórnia. Para horror da família, o rastreamento mostrou que o e-mail de Yvonne na Costa Rica e os e-mails pessoais de Brian enviados de sua casa compartilhavam exatamente o mesmo endereço digital. A conclusão foi imediata e devastadora. Brian estava acessando a conta de Yvonne, passando-se por ela para plantar pistas falsas e ganhar tempo. Naquele momento, Michelle percebeu que sua irmã não estava fugindo com um novo amor, mas que provavelmente já estava morta. Com essa evidência técnica, que eles chamaram de smoking gun, a família foi imediatamente ao FBI, transformando o que era um caso de pessoa desaparecida em uma investigação de homicídio em potencial. Enquanto o FBI iniciava suas diligências silenciosas nos Estados Unidos, a família de Yvonne não ficou parada e iniciou uma mobilização internacional. Eles viajaram para o Panamá, determinados a encontrar respostas no local onde ela foi vista pela última vez. Desesperados, eles distribuíram panfletos, conversaram com a mídia local e até realizaram buscas físicas em áreas de pântano e selva densa ao redor de onde o casal morava. Para auxiliar nessa empreitada complexa em um país estrangeiro, eles contrataram Don Wiener, um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos e jornalista investigativo residente no Panamá, conhecido por sua habilidade em resolver casos envolvendo expatriados. A presença da família e do investigador particular na Ilha Carenero começou a fazer com que a fachada de casal feliz que Brian tentou vender desmoronasse rapidamente. As testemunhas locais, que conviviam com o casal no dia a dia, começaram a relatar uma realidade muito mais sombria. Longe das fotos sorridentes enviadas por e-mail, a vida doméstica de Yvonne e Brian era marcada por turbulência e violência. Vizinhos do complexo de apartamentos, onde as unidades eram muito próximas umas das outras, relataram ter ouvido discussões frequentes, gritos e barulhos de brigas físicas vindos do quarto do casal. Os relatos tornaram-se ainda mais perturbadores quando donos de bares e funcionários locais descreveram ter visto Yvonne com hematomas visíveis. Em uma ocasião específica, notaram ferimentos ao redor de seus olhos e em seus braços, marcas que ela tentava esconder com maquiagem ou evasivas quando questionada. Brian, por sua vez, era descrito não como um músico charmoso, mas como alguém que bebia excessivamente e tornava-se agressivo e barulhento quando embriagado. Além do álcool, surgiram informações de que ele comprava grandes quantidades de cocaína na ilha, chegando a comentar com um conhecido que precisava deixar o local porque seu consumo era tão alto que seu nariz ia cair. A arrogância de Brian também ficou evidente nos depoimentos recolhidos. Ele não apenas demonstrava pouco apreço pela vida local, como também fez comentários que, em retrospecto, soavam como confissões veladas de sua natureza perigosa. Ele foi ouvido dizendo a moradores que se considerava parte de um grupo seleto, afirmando ser um dos 5% das pessoas que podiam matar um ser humano sem consciência alguma. Além disso, seu comportamento logo após o suposto desaparecimento de Yvonne foi suspeito. Ele vendeu seus pertences rapidamente e saiu da ilha sem demonstrar qualquer preocupação em procurar pela namorada que supostamente o havia deixado. Paralelamente às descobertas no Panamá, a investigação começou a desvendar a complexa vida dupla que Brian mantinha. Antes mesmo de embarcar para o Panamá com Yvonne, Brian já estava envolvido em um relacionamento sério com Christine Verhoeven, a mãe de sua filha. A profundidade dessa traição era abismal. Ele havia escondido completamente a existência de Yvonne para Christine, dizendo a ela que sua viagem ao Panamá era apenas uma jornada para descomprimir, com amigos fuzileiros, após deixar o serviço militar. Da mesma forma,
Yvonne jamais soube que o homem por quem havia largado tudo tinha uma filha e outra mulher esperando por ele nos Estados Unidos. O plano de retorno de Brian para os braços de Kristen já estava em andamento, enquanto ele ainda vivia com Yvonne. Durante sua estadia na ilha, ao mesmo tempo em que agredia Yvonne, Brian trocava e-mails amorosos com Kristen, planejando como eles reatariam a família e criariam a filha juntos. A frieza de suas ações foi confirmada pela rapidez com que ele seguiu em frente. Apenas 2 semanas após retornar aos Estados Unidos, sozinho, Brian pediu Kristen em casamento, e eles se casaram pouco tempo depois, enquanto a família de Yvonne ainda buscava desesperadamente por notícias. O cerco começou a se fechar em solo americano quando o FBI entrou oficialmente no caso. Em março de 2012, agentes federais entrevistaram Brian. Durante o interrogatório, que durou mais de 4 horas, ele manteve sua postura calma e negou qualquer envolvimento no desaparecimento, insistindo na história de que Yvonne havia ido para a Costa Rica. Ele também negou categoricamente qualquer histórico de abuso doméstico e afirmou nunca ter acessado a conta de e-mail de Yvonne, mantendo a mentira de que ela estava se comunicando por vontade própria. No entanto, uma busca realizada na residência de Brian, na Califórnia, revelou uma evidência física que contradizia diretamente sua narrativa. Em cima de uma mesa, à vista de todos, os agentes encontraram o laptop branco da marca Sony Vaio. Este era o mesmo computador que Brian havia afirmado em múltiplas ocasiões que Yvonne tinha levado consigo para a Costa Rica como parte de sua bagagem essencial. A presença do laptop na casa dele não apenas provava que ele havia mentido sobre os pertences dela, mas também fornecia um tesouro de evidências digitais. A análise forense do histórico de navegação do laptop revelou pesquisas que causaram arrepios nos investigadores. O computador havia sido usado para fazer buscas no Google sobre lavagem de colchão, e mais especificamente, lavagem de colchão mancha de sangue. Essas pesquisas foram realizadas às 10h30 da manhã, no dia seguinte ao último contato conhecido de Yvonne. Isso indicava claramente uma tentativa de limpar a cena de um crime violento, desmontando qualquer alegação de que ela havia partido pacificamente. Além das provas digitais, a trilha financeira de Brian expôs ainda mais sua crueldade e cálculo. Os registros bancários mostraram que saques foram feitos da conta de Yvonne em caixas eletrônicos na Costa Rica e no Panamá, após a data de seu desaparecimento. Câmeras de segurança capturaram imagens de Brian realizando esses saques, usando o cartão de débito dela. Ele viajou intencionalmente para a Costa Rica para criar um rastro falso, fazendo parecer que Yvonne estava viva e se movimentando pela América Central. O uso desse dinheiro roubado foi o auge do desrespeito. Brian usou os fundos de Yvonne para pagar rodadas de bebidas para mulheres que conheceu em bares, chegando ao ponto de erguer um brinde e dizer sarcasticamente "Obrigado, Yvonne", enquanto gastava o dinheiro da mulher que a família procurava desesperadamente. Em junho de 2013, a investigação sobre o desaparecimento de Yvonne Baldelli atingiu um ponto crítico nos Estados Unidos, marcando o início da responsabilização legal de Brian Brimager, mesmo na ausência de um corpo. A estratégia da Promotoria Federal foi meticulosamente calculada diante de um obstáculo jurídico significativo. Sem os restos mortais de Yvonne, era extremamente difícil acusá-lo formalmente de homicídio naquele momento. No entanto, o rastro de mentiras e a manipulação digital deixados por Brian forneceram munição suficiente para que as autoridades agissem. Ele foi indiciado por um grande júri federal por 13 crimes graves. Essas acusações não eram pelo assassinato em si, mas cobriam toda a sua conduta após o desaparecimento, incluindo obstrução de justiça, falso testemunho a oficiais federais e falsificação de registros. A base dessas acusações centrava-se na fraude que ele perpetrou ao usar o cartão de débito de Yvonne e, crucialmente, na criação de e-mails falsos para enganar a família e a polícia, fazendo-os acreditar que ela ainda estava viva.
Quando confrontado com essas acusações no tribunal, a postura de Brian foi de uma arrogância desconcertante. Ele se declarou inocente de todas as 13 acusações, mantendo a fachada de um homem injustiçado. Sua nova esposa, Christine, permaneceu inabalável ao seu lado, demonstrando apoio total ao marido e acreditando em sua inocência, apesar da montanha de evidências circunstanciais. Brian teve sua liberdade restringida e aguardou o desenrolar do complexo processo sob custódia federal, enquanto os investigadores continuavam sua busca pela prova final que transformaria o caso de fraude em um julgamento por assassinato. Enquanto a batalha legal começava na Califórnia, a selva do Panamá guardava segredos que estavam prestes a ser revelados. Em agosto de 2013, quase 2 anos após o último sinal de vida de Yvonne, o cenário mudou drasticamente. Um trabalhador local, contratado para limpar um terreno de mata fechada e densa na ilha Carenero, deparou-se com algo estranho enquanto cortava a vegetação. Ele encontrou uma mochila estilo militar de cor verde, abandonada em meio à natureza selvagem. Ao abrir a mochila e examinar sacos de lixo pretos que estavam próximos, o trabalhador fez uma descoberta macabra: ossos humanos. A localização desse achado foi um golpe doloroso para a família e para as autoridades que haviam passado meses vasculhando a ilha. Os restos mortais estavam a apenas cerca de 70 metros de onde as equipes de busca e os familiares haviam procurado anteriormente. A densidade da selva e o terreno pantanoso haviam escondido a evidência por 21 meses. As autoridades panamenhas agiram rapidamente e exames de DNA confirmaram o que todos temiam. Os restos mortais pertenciam a Yvonne Baldelli. A análise forense e a autópsia subsequente revelaram detalhes ainda mais horríveis, confirmando que o corpo havia sido brutalmente desmembrado, validando a teoria de que não se tratava de um acidente, mas de um crime de extrema violência e ocultação de cadáver. Paralelamente a esses desenvolvimentos sombrios, uma tragédia pessoal desenrolava-se dentro da família de Yvonne, adicionando uma camada de urgência e tristeza à busca por justiça. Michelle Valenzuela, a irmã que havia liderado incansavelmente as buscas, contatado o FBI e descoberto a fraude dos e-mails através do rastreamento de IP, recebeu um diagnóstico devastador. Durante o processo investigativo, ela descobriu que estava sofrendo de um câncer de mama agressivo. Mesmo com sua saúde deteriorando-se rapidamente, Michelle recusou-se a abandonar a luta por sua irmã. Sabendo que seu tempo poderia ser curto, ela garantiu que sua voz fosse ouvida no processo legal. Mesmo debilitada pela doença, Michelle prestou um depoimento gravado em vídeo, uma peça crucial para a acusação, onde detalhou todas as inconsistências e o comportamento de Brian. Ela chegou a confrontar Brian pessoalmente no tribunal durante as audiências preliminares, encarando o homem que ela sabia ter tirado a vida de sua irmã. Tragicamente, Michelle faleceu em 2014, antes de ver o desfecho final do caso. No entanto, seu legado de determinação permaneceu vivo, e seu depoimento gravado foi preservado como uma prova vital que continuaria a assombrar a defesa de Brian. Com o corpo encontrado, os investigadores precisavam ligar Brian fisicamente ao ato do desmembramento. A peça final do quebra-cabeça surgiu de uma combinação de arrogância digital e trabalho policial persistente. Os investigadores descobriram que, antes de fugir do Panamá, Brian havia vendido um facão, conhecido localmente como machete, a um morador da ilha. O que tornou essa transação uma prova condenatória foi uma postagem que Brian fez em sua própria página no Facebook. Tentando vender a ferramenta, ele escreveu uma legenda que demonstrava sua psicopatia e certeza de impunidade. Só desmembrei uma stripper com ele, então está quase novo, seguido de um smile sorridente. O FBI conseguiu rastrear o comprador no Panamá e recuperou o facão. À primeira vista, a lâmina parecia limpa, sugerindo que qualquer evidência havia sido lavada. No entanto, a análise forense foi meticulosa. Os peritos desmontaram o cabo da ferramenta, removendo os parafusos que seguravam a empunhadura.
Foi nesse espaço oculto, protegido da limpeza superficial, que eles encontraram vestígios de sangue seco. O teste de DNA foi conclusivo. O sangue pertencia a Yvonne Baldelli. Aquela era a arma do crime, e a postagem de Brian nas redes sociais serviu como uma confissão pública sarcástica que se voltou contra ele. Em 2016, confrontado com a descoberta do corpo de Yvonne e a prova irrefutável do DNA dela no facão que ele admitiu possuir, a defesa de Brian Brimager desmoronou completamente. Percebendo que um julgamento completo provavelmente resultaria em uma condenação por assassinato em primeiro grau e uma pena perpétua, ele optou por mudar sua declaração. Brian Brimager declarou-se culpado de assassinato em segundo grau, aceitando um acordo judicial. Como parte de sua confissão, Brian foi obrigado a detalhar a dinâmica do crime, revelando os momentos finais de Yvonne. Ele admitiu que na noite de 26 de novembro de 2011, após um jantar, o casal teve uma discussão violenta. Brian confessou ter espancado Yvonne brutalmente, quebrando o nariz dela com socos. Em seguida, ele a esfaqueou nas costas múltiplas vezes. Após matá-la, ele arrastou o corpo para o chuveiro do apartamento e usou o facão para desmembrá-la metodicamente. Ele então colocou as partes do corpo na mochila militar verde e em sacos de lixo. Para se livrar dos restos, ele caminhou cerca de 2,5 km, o equivalente a 1,5 milha, até o outro lado da ilha, onde jogou os sacos em um barranco na selva densa. Além do assassinato de Yvonne, Brian admitiu outro ato de crueldade. Ele também matou Georgia May, a cachorra King Charles Spaniel de Yvonne. Ele confessou que fez isso porque sabia que o animal seria uma testemunha silenciosa ou uma evidência comprometedora. Se a cachorra fosse vista vagando pela ilha, ficaria óbvio que Yvonne não havia partido levando-a, como ele alegava em sua história de cobertura. Em maio de 2016, chegou o momento da sentença final. O juiz condenou Brian Brimager a 26 anos de prisão em uma penitenciária federal. Além da pena de reclusão, ele foi ordenado a pagar uma restituição financeira à família de Yvonne, no valor de $10 mil, além de cobrir outros custos processuais que somavam mais de $1.000. Durante a audiência, Brian ofereceu um pedido de desculpas, mas a família de Yvonne, incluindo seu pai, considerou as palavras vazias e o pedido insincero, uma última tentativa de manipulação. Para eles, embora a justiça tivesse sido feita legalmente, a pena de 26 anos parecia leve diante da brutalidade do assassinato, do desmembramento e dos anos de mentiras que prolongaram o sofrimento de todos.